cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Aleluia, Deus. Essa é a palavra que Deus deseja falar ao nosso coração nessa noite. Irmãos, Jesus, ele estava caminhando, como diz a palavra do Senhor, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus trouxe uma missão para cumprir. Pode se assentar, por favor. Jesus trouxe uma missão para cumprir, e ele cumpriu a missão. Quando ele fez uma oração ao Pai, lá em João 17, ele até intercedeu pela igreja, ele orou pela igreja, pelos discípulos que estavam ali presentes, e ele chegou a orar até por aqueles que viriam a crer na palavra. Nós fomos lembrados por Jesus. Antes de nós existirmos, Jesus orou, fez uma oração e nos incluiu nessa oração. Ele orou e pediu ao Pai que abençoasse não somente aqueles que eram discípulos dele lá, mas aqueles que se tornassem discípulos dele a partir daquela, através de crer naquela palavra. Então Jesus, ele orou por nós. E na oração, quando ele começou a orar ao Pai, ele falou: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me desse para fazer. Ou seja, ele cumpriu a missão dele, ele glorificou o Pai na terra, cumprindo a missão que Deus deu para ele. Todos nós também trazemos uma missão na terra, que nós temos que cumprir essa missão, irmãos. Precisamos conhecer a Deus, para servir a Deus, para andar com Deus, para na eternidade nós estarmos também com o nosso Deus para sempre, em nome de Jesus. Jesus, então, nessa missão que ele trouxe para cumprir, a Bíblia diz que ele ensinava. O que ele ensinava? Ele ensinava a respeito do Pai, do reino dos céus, ensinava sobre o perdão, sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a santidade, como é que nós devemos viver aqui nesse mundo em preparação para o céu. Jesus falou muito sobre o reino dos céus. E a Bíblia diz que ele estava ensinando e caminhando para Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém ele seria crucificado. Chegou o momento dele ir para Jerusalém, então ele passava por aldeias e cidades, mas o destino era Jerusalém, aonde ele sabia que ele seria crucificado pelos meus pecados e pelos seus pecados, para cumprir a missão dele. Jesus nos ama e amou de tal maneira que entregou a própria vida por amor a nós, para que nós sejamos salvos, para que todo mundo seja salvo. Então é nisso aí que está a minha esperança, é nisso aí que está a razão da igreja perseverar até o fim, irmãos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz o Senhor Jesus. Então Jesus, ele caminhava para Jerusalém, e a Bíblia diz que alguém perguntou a Jesus uma coisa. A Bíblia diz que alguém chegou para Jesus e fez uma pergunta. E a pergunta foi: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele fez uma pergunta inteligente para a pessoa certa. Jesus, ele é o autor da salvação. E aquele homem acertou em cheio, porque ele fez uma pergunta muito inteligente. Ele queria saber do Salvador se seriam muitos ou seriam poucos que iam ser salvos. São poucos que são salvos, porque pelo ensinamento de Jesus ele concluiu: a salvação é muito difícil. Mas aí Jesus então respondeu para ele, irmãos. Jesus respondeu para ele falando sobre uma porta estreita. Mas antes de falar sobre a resposta de Jesus, eu quero destacar mais duas perguntas que alguém fez para Jesus. Alguém lembra aqui sobre a pergunta do jovem rico? Qual foi a pergunta do jovem rico? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta inteligente. O outro foi o mestre da lei que perguntou: o que farei, o que eu tenho que fazer, o que deve ser feito para herdar a vida eterna? A mesma pergunta também. E essa pessoa que também fez uma pergunta inteligente: são poucos que são salvos? Ou seja, Jesus sabe tudo que alguém
precisava saber e quisesse perguntar a Jesus, ele tinha resposta, ele tem resposta para tudo, ele tem resposta para qualquer problema, ele tem, basta a gente se aproximar dele, interessado em querer saber o que ele tem para a nossa vida, que ele vai nos responder na medida da nossa necessidade, pode ter certeza absoluta. É impossível uma pessoa entregar a vida para o Senhor Jesus e permanecer da mesma forma que está, irmão. Se não acontecer nada, então não aconteceu o encontro com o Senhor. Essa pessoa perguntou a Jesus uma coisa e Jesus respondeu, só que ele respondeu falando de uma porta estreita. O que é uma porta estreita, irmãos? O que significa uma porta estreita? Significa dificuldade, um grau de dificuldade. Ele respondeu para aquela pessoa o seguinte, ele falou no versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus falou que se alguém quiser seguir a ele, e a gente sabe que quem segue Jesus vai para o céu, né, irmão? Porque ele foi para o céu. Então ele disse, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser me seguir, vira após mim, negue-se a si mesmo, porque a nossa carne é a maior inimiga da nossa alma. Para quem não sabe, tudo que a carne quer fazer é coisa que vai comprometer a nossa alma, irmãos. Tudo aquilo que a gente gosta de fazer, irmão, é coisa que vai comprometer a nossa salvação. Por isso nós precisamos negar a nós mesmos. E para entrar pela porta estreita, que é o evangelho da renúncia, nós precisamos nos esforçar. É isso que Jesus falou na palavra: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Agora ele fala uma coisa muito interessante, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem lembra do dilúvio? Antes do dilúvio, Moisés fez uma arca. Houve um tempo para aquele povo se arrepender, porque havia uma mensagem que Deus enviaria chuva sobre a terra, um dilúvio de água para destruir a humanidade. Noé foi o único que acreditou na palavra de Deus, mas o resto do povo não acreditou. Noé e a família dele acreditou, fizeram uma arca e Deus cumpriu a palavra dele. Mas a Bíblia diz que aquele povo do tempo de Noé, irmãos, era um povo que estava mergulhado no pecado, mas não queria ouvir a voz de Deus. Por isso então, quando a arca foi fechada, a Bíblia diz que Deus, ele fechou a porta da arca por fora. Noé fechou por dentro e o Senhor fechou por fora. Diz a palavra, ninguém pôde entrar. Verdade. Por isso, quando a palavra de Deus fala da volta de Jesus, também ela compara a geração do tempo da volta de Jesus com a geração de Noé. Porque aquele povo só estava preocupado em comer, beber, trabalhar, se casar, se divertir. Era só isso que aquele povo estava preocupado. Não estava preocupado com a pregação de Noé, irmãos. Não estava preocupado. Como hoje, uma parte do povo não se preocupa com a pregação da palavra de Deus, com o que Deus está falando aqui na Bíblia Sagrada. Só se preocupa com as outras coisas, irmãos. Mas a palavra do Senhor está dizendo que essa porta chamada graça vai se fechar. E quando essa porta chamada graça se fechar, Deus não vai abrir mais essa porta. Ele diz que quando o dono da casa, quem é o dono da casa? É Deus, irmãos. A porta está aberta agora. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui. Nós ainda estamos em tempo de arrepender. Muita coisa pode ser mudada, muita coisa pode ser consertada, porque nós temos a oportunidade hoje, nós temos tempo hoje para pensar, nós temos a vida ainda aqui para poder decidir o que nós devemos fazer diante do que a palavra de Deus está ensinando. Tem 3 coisas, pelo menos, Deus vai pedir conta da nossa vida. Tem 3 coisas que eu creio que com certeza Deus vai pedir conta.